Ela tinha apenas 7 anos quando escutou o pai chorando, falando sobre a mãe que ela mal conhecia. O que essa menina fez depois disso emocionou não apenas o pai, mas uma cidade inteira. Uma história real sobre como um simples caderno de receitas transformou dor em amor e solidão em legado. Mas antes de começar, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo? E se você gosta de histórias que tocam o coração, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. Agora vem comigo que essa história vai te fazer chorar, mas também vai te ensinar muito sobre amor e família. A pequena Sofia tinha apenas 7 anos quando aprendeu que algumas palavras podem machucar mais do que qualquer arranhão no joelho. Era uma tarde de domingo chuvosa, daquelas em que o céu parece chorar junto com quem está triste. Ela estava no seu quarto, brincando silenciosamente com suas bonecas, quando ouviu vozes vindas da sala. Não era costume dela espiar conversas de adultos, mas havia algo no tom da voz do pai que a fez pausar. Pedro, seu pai, conversava com o tio Marcos, que havia ido visitá-los depois de meses sem aparecer. Sofia desceu as escadas na ponta dos pés, cada degrau rangendo suavemente sob seus pezinhos descalços. Ela se escondeu atrás da porta entreaberta da sala, seu coração batendo forte no peito pequeno. O que ouviu naquele momento mudaria sua vida para sempre. Eu não aguento mais, Marcos dizia seu pai com a voz embargada. Faz 3 anos que ela se foi, e não consigo seguir em frente. Acordo todo dia esperando ver a Maria na cozinha, preparando o café como ela fazia, cantarolando aquelas músicas antigas que tanto amava. A casa está sempre limpa, Sofia está sempre bem cuidada, mas isso não preenche o vazio que ela deixou. Sofia segurou a respiração. Sua mãe, Maria, havia falecido quando ela tinha apenas 4 anos, vítima de um acidente de carro. As lembranças que tinha dela eram fragmentadas, como pedaços de um quebra-cabeça que ela tentava juntar todos os dias. O cheiro de baunilha do perfume, o toque suave dos cabelos longos no seu rosto, a risada melodiosa que ecoava pela casa. Você precisa viver, Pedro respondia ao tio Marcos. A Sofia precisa de você presente, não de um pai que está aqui apenas fisicamente. A Maria não ia querer ver você assim. Eu sei, a voz do pai tremeu. Mas é tão difícil. Às vezes olho para a Sofia e vejo a Maria em cada gesto, em cada sorriso. Ela tem os mesmos olhos castanhos, a mesma teimosia doce, a mesma forma de inclinar a cabeça quando está pensando. É como se Maria tivesse deixado um pedaço dela aqui para me lembrar do que perdi. As palavras seguintes foram as que perfuraram o coração de Sofia como uma flecha afiada. E o pior é que, às vezes eu sinto que não sou suficiente para ela. A Sofia precisa de uma mãe, precisa de alguém que entenda essas coisas de menina. Eu tento, juro que tento, mas não sei fazer tranças no cabelo, não sei escolher roupas bonitas, não sei conversar sobre as coisas que as meninas conversam. Tenho medo de estar falhando com ela, de não estar dando o que ela precisa. A Maria saberia exatamente o que fazer. Sofia sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ela nunca havia percebido o quanto seu pai sofria, o quanto ele carregava esse peso sozinho. Durante todos esses anos, Pedro sempre foi forte na frente dela, sempre sorrindo, sempre presente nas apresentações da escola, sempre ajudando com a lição de casa, sempre fazendo o possível e o impossível para que ela não sentisse falta de nada. Mas agora, escondida atrás daquela porta, Sofia via a verdade crua. Seu pai estava quebrado por dentro, tentando se manter inteiro por ela. E mais do que isso, ele achava que não era suficiente, que estava falhando como pai. O coração da menina doeu de uma forma que ela nunca havia experimentado antes. Sofia é uma menina sortuda por ter você, disse o tio Marcos. Você é um pai incrível, Pedro. Não seja tão duro consigo mesmo. Eu só queria que ela pudesse ter conhecido a mãe de verdade, o pai continuou. E Sofia pôde ouvir o som de alguém assoando o nariz. Queria que ela soubesse como a Maria era engraçada, como ela iluminava qualquer ambiente, como ela amava intensamente. Eu tento contar histórias sobre ela, mas sinto que não faço justiça à mulher maravilhosa que ela era. Sofia continuou ali por mais alguns minutos, ouvindo seu pai desabafar coisas que nunca havia dito na frente dela. Quando finalmente subiu de volta para o quarto, fez isso com um novo propósito brilhando nos olhos castanhos que havia herdado da mãe. Ela tinha uma missão agora, algo que precisava fazer não apenas por ela mesma, mas principalmente pelo pai que tanto amava. Naquela noite, deitada na cama, Sofia não conseguiu dormir. Sua mente infantil trabalhava intensamente, processando tudo o que havia ouvido, conectando pontos que antes pareciam soltos. Ela pensou em todas as vezes que viu o pai olhando para o álbum de fotos tarde da noite.
Em todas as ocasiões em que ele preparava o prato favorito da mãe no dia do aniversário dela, em todos os momentos em que ele dizia sua mãe adoraria ver isso, quando ela conquistava algo novo. Finalmente, quando o relógio marcava quase meia-noite, Sofia teve uma ideia. Era uma ideia simples, talvez até ingênua para muitos, mas para uma criança de 7 anos, era o plano perfeito. Ela iria fazer algo especial, algo que mostrasse ao pai que ele era sim suficiente, que ela não sentia falta de nada porque tinha tudo o que precisava, o amor dele. E mais do que isso, ela iria ajudá-lo a manter viva a memória da mãe, de uma forma que ele pudesse sentir que Maria ainda estava com eles, de alguma maneira. Com essa decisão tomada, Sofia finalmente fechou os olhos e dormiu, sonhando com a mãe que mal conheceu e com o pai que fazia de tudo para ser 2 em 1. Na manhã seguinte, tudo seria diferente. Na manhã seguinte, começaria a jornada mais importante da sua vida. O despertador tocou às 6 da manhã, como sempre, mas desta vez Sofia não esperou o pai chamá-la 3 vezes como de costume. Ela pulou da cama com uma energia que não sentia há tempos, vestiu seu roupão cor-de-rosa e desceu correndo as escadas. Pedro ainda estava dormindo. Ela podia ouvir o leve ronco vindo do quarto dele, e isso era perfeito para o que ela planejava fazer. Sofia foi direto para o sótão, um lugar que ela raramente visitava porque tinha um pouco de medo do escuro e das sombras que dançavam entre as caixas velhas. Mas hoje o medo não tinha espaço no seu coração determinado. Ela precisava encontrar algo específico, o baú onde o pai guardava as coisas da mãe. Ela sabia da existência daquele baú porque, alguns meses atrás, havia subido ao sótão com o pai quando ele procurava as decorações de Natal. Na ocasião, ela havia visto um baú de madeira no canto, e quando perguntou o que tinha dentro, o pai havia respondido com os olhos marejados: memórias da sua mãe, princesa. Coisas que ela amava. Agora, com a luz fraca da manhã entrando pela pequena janela do sótão, Sofia localizou o baú. Ele estava coberto por uma manta velha, como se o pai quisesse protegê-lo ou talvez escondê-lo da própria dor. Com mãos trêmulas mas decididas, ela puxou a manta e abriu o baú devagar, como se estivesse abrindo um portal para o passado. O que encontrou lá dentro tirou seu fôlego. Havia vestidos cuidadosamente dobrados, cada um com um cheiro suave de lavanda. Havia livros com marcações nas páginas, cadernos com anotações na letra delicada da mãe, CDs de música antiga, lenços coloridos, bijuterias guardadas em caixinhas. E no fundo, embaixo de tudo, dezenas de cadernos de receitas. Sofia pegou um dos cadernos de receitas com cuidado reverente. A capa estava desgastada pelo uso, e ao abrir, ela viu a letra da mãe, uma letra que ela reconhecia das poucas cartas que Maria havia deixado para ela, para serem abertas em datas especiais. Cada receita era acompanhada de pequenas anotações. Esta é a preferida do Pedro, Sofia adorava quando bebê, perfeita para domingos chuvosos, lembra-me da casa da vovó. Mas não era apenas um caderno de receitas comum. Era um diário culinário, onde Maria escrevia não só os ingredientes e o modo de preparo, mas também memórias associadas a cada prato. Na receita de bolo de cenoura havia uma anotação: fiz este bolo no dia em que Pedro me pediu em namoro. Ele disse que se eu cozinhasse assim, ele seria feliz para sempre ao meu lado. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Sofia enquanto ela folheava as páginas. Era como se a mãe estivesse ali, falando com ela através do tempo. Em uma receita de biscoitos de chocolate, Maria havia escrito: quando minha filha crescer, quero ensiná-la a fazer estes biscoitos. Quero que ela saiba que o amor também se expressa através da comida que preparamos para quem amamos. Sofia apertou o caderno contra o peito e fez uma promessa silenciosa. Ela aprenderia todas aquelas receitas. Ela cozinharia para o pai, mostraria a ele que mesmo sem a presença física de Maria, o amor dela ainda alimentava aquela família. E mais do que isso, ela manteria viva a tradição, as memórias, o legado da mãe. Mas havia um problema. Sofia tinha apenas 7 anos e nunca havia cozinhado nada mais complexo do que um sanduíche de queijo. Como ela conseguiria realizar esse plano? Foi então que ela se lembrou da Dona Benedita, a vizinha idosa que morava na casa ao lado e que sempre dizia que Sofia podia visitá-la quando quisesse. Dona Benedita era uma senhora de cabelos brancos e riso fácil que havia sido amiga próxima de Maria. Sofia se lembrava vagamente de ver as duas conversando no jardim, compartilhando café e risos. Se havia alguém que poderia ajudá-la, seria ela. Com o caderno de receitas escondido debaixo do braço, Sofia voltou para o quarto e vestiu-se rapidamente. Ela deixou um bilhete para o pai na mesa da cozinha. Pai, fui na casa da Dona Benedita. Volto logo. Te amo, Sofia. Então, antes que ele acordasse e pudesse questioná-la,
Ela atravessou o pequeno jardim que separava as duas casas e tocou a campainha da vizinha. Dona Benedita abriu a porta ainda de roupão, surpresa por receber visita tão cedo. Mas quando viu os olhos determinados de Sofia e o caderno que ela carregava, algo em sua expressão mudou. Era como se ela soubesse, intuitivamente, que algo importante estava acontecendo. Sofia, minha querida? Tudo bem? Seu pai sabe que você está aqui? Dona Benedita, Sofia começou, e sua voz era firme apesar das lágrimas que ameaçavam cair novamente. Eu preciso da sua ajuda. Eu ouvi meu pai ontem. Ele estava muito triste falando sobre a mamãe. E eu encontrei isto. Ela mostrou o caderno de receitas. Dona Benedita o reconheceu imediatamente, e seus olhos se encheram de lágrimas também. Ela pegou o caderno com mãos trêmulas, acariciando a capa como se estivesse tocando uma relíquia sagrada. O caderno de receitas da Maria, ela murmurou. Ela passava horas escrevendo aqui. Dizia que um dia você o usaria. Eu quero aprender a fazer as receitas, Sofia disse com determinação. Quero cozinhar para o meu pai. Quero mostrar a ele que a mamãe ainda está com a gente, de algum jeito. A senhora pode me ensinar? Dona Benedita olhou para aquela menina pequena, com seu pedido impossível e sua determinação férrea, e sentiu o coração apertar. Como dizer não? Como não ajudar aquela criança que carregava tanto amor no peito? Entre, querida, ela disse, abrindo a porta completamente. Mas primeiro, vamos ligar para o seu pai e contar o que você está fazendo. Ele precisa saber. E então nós vamos começar a sua primeira lição. Quando Pedro recebeu a ligação de Dona Benedita explicando onde Sofia estava e o que ela queria fazer, ele ficou sem palavras por um longo momento. A vizinha passou o telefone para a filha, e ele ouviu aquela vozinha determinada explicando tudo, que havia ouvido a conversa dele, que encontrara o caderno da mãe, que queria aprender a cozinhar. Pai, você não está falhando comigo, Sofia disse, e sua voz tremia de emoção. Você é o melhor pai do mundo, mas eu quero fazer isso. Quero conhecer a mamãe através das coisas que ela amava. E quero que você saiba que ela ainda está aqui com a gente. Pedro não conseguiu segurar as lágrimas. Ele disse que chegaria em meia hora e pediu que Dona Benedita cuidasse de Sofia até lá. Mas quando chegou na casa da vizinha, encontrou uma cena que nunca esqueceria. Sua filha pequena, em pé em um banquinho na cozinha de Dona Benedita, com um avental adulto amarrado várias vezes ao redor da cintura, mexendo cuidadosamente uma panela sob a supervisão atenta da vizinha. Estamos fazendo panquecas, Sofia anunciou orgulhosa quando viu o pai. A mamãe escreveu aqui que você adorava comer panquecas no domingo de manhã. Pedro se aproximou devagar, como se estivesse em um sonho. Ele olhou para o caderno aberto no balcão e reconheceu imediatamente a letra da esposa. Lá estava, na receita de panquecas, uma anotação que ele nunca havia visto. Estas panquecas conquistaram o coração do Pedro. No nosso primeiro domingo morando juntos, acordei cedo e fiz estas para ele. O sorriso no rosto dele quando provou a primeira mordida me fez saber que eu estava no lugar certo, com a pessoa certa. Maria, ele sussurrou, tocando as palavras escritas há tanto tempo. Sente-se, Pedro, Dona Benedita disse gentilmente. Sua filha tem algo para lhe dizer. Sofia desceu do banquinho e foi até o pai. Ela segurou as mãos grandes dele com suas mãozinhas pequenas e olhou nos olhos dele com uma seriedade que não era comum em crianças de 7 anos. Pai, eu sei que você sente falta da mamãe. Eu também sinto, mesmo não lembrando muito dela. Mas ontem, quando ouvi você falando, eu entendi uma coisa: a mamãe não foi embora completamente. Ela está nas histórias que você conta, nas fotos que a gente olha, neste caderno cheio de amor. E ela está em mim. Pedro soluçou, puxando a filha para um abraço apertado. E você não está falhando comigo, Sofia continuou, sua voz abafada contra o peito do pai. Você é incrível. Você vai às reuniões da escola, me ajuda com a lição, brinca comigo, me faz rir. Você é meu pai e minha mãe, tudo junto. Mas agora eu quero ajudar também. Quero aprender as receitas da mamãe. Quero que a gente cozinhe junto. Assim, ela vai estar sempre com a gente, de um jeito novo. Dona Benedita discretamente saiu da cozinha, deixando pai e filha abraçados, chorando, mas também curando feridas antigas. Depois de um longo momento, Pedro secou as lágrimas e olhou para a filha com um sorriso tremido mas genuíno. Então vamos fazer estas panquecas juntos? Ele sugeriu. E foi assim que começou. Naquela manhã de domingo, pai e filha fizeram panquecas pela primeira vez juntos, seguindo a receita de Maria, com Dona Benedita orientando e contando histórias sobre a mulher que ambos amavam. As panquecas não ficaram perfeitas, algumas queimaram, outras ficaram cruas no meio, mas foram as mais deliciosas que já haviam comido, porque eram temperadas com amor, memória e esperança.
Nos dias que se seguiram, estabeleceu-se uma rotina nova. Toda semana, Sofia ia para a casa de Dona Benedita 3 vezes por semana, depois da escola, para suas aulas de culinária. A vizinha, que nunca teve filhos próprios, abraçou o papel de professora com dedicação maternal. Ela ensinou Sofia não apenas a cozinhar, mas também sobre medidas, sobre paciência, sobre como o amor pode ser expresso através de um prato bem feito. Pedro, por sua vez, começou a participar ativamente. Nos fins de semana, ele e Sofia escolhiam uma receita do caderno de Maria e tentavam fazê-la juntos. Cada vez que cozinhavam, Pedro contava uma história sobre a mãe dela, como Maria havia aprendido aquela receita com a avó, ou como ela havia adaptado um prato tradicional para criar algo único, ou como ela cantava enquanto cozinhava. O caderno de receitas tornou-se uma ponte entre passado e presente, entre memória e vida nova. Sofia começou a adicionar suas próprias anotações nas margens. Fiz com o papai hoje, ficou gostoso, ou primeira vez que não queimei o bolo, ou o papai chorou de felicidade quando provou. Mas a transformação não aconteceu apenas na cozinha. Algo fundamental mudou na relação entre pai e filha. Pedro percebeu que não precisava ser perfeito, precisava ser presente. E Sofia entendeu que honrar a memória da mãe não significava se prender ao passado, mas trazer o melhor dele para o futuro. A escola notou a mudança em Sofia. Ela, que antes era quieta e um pouco retraída, começou a se abrir mais. Na aula de redação, ela escreveu uma composição sobre a pessoa que eu mais admiro, e escolheu escrever sobre 2 pessoas, a mãe que nunca conheceu direito, mas que deixou um legado de amor, e o pai que fazia de tudo para preencher o vazio que ela havia deixado. A professora, comovida, pediu permissão para compartilhar a redação na reunião de pais, e quando Pedro a ouviu, percebeu que sua filha era muito mais resiliente e compreensiva do que ele jamais imaginara. Ela não precisava de uma família perfeita, ela já tinha uma família completa, mesmo faltando um pedaço. 3 meses depois daquela manhã de domingo, Sofia tinha um anúncio especial a fazer. Era sexta-feira à noite, e ela pediu ao pai que não fizesse planos para o sábado seguinte. Quando ele perguntou o porquê, ela apenas sorriu misteriosamente e disse: "É surpresa." Durante toda aquela semana, Sofia esteve especialmente ocupada. Ela passava horas na casa de Dona Benedita, e sempre que Pedro tentava perguntar o que estavam fazendo, ambas mudavam de assunto ou diziam que era segredo. A curiosidade do pai estava no limite, mas ele confiava na filha e esperou pacientemente. Na sexta-feira à noite, Sofia entregou ao pai uma carta manuscrita. A letra era caprichada, claramente escrita com muito esforço e atenção. Pedro a abriu com o coração acelerado. "Querido papai, você está convidado para um jantar especial amanhã às 7 da noite. Por favor, coloque a sua melhor roupa. Eu e a Dona Benedita preparamos tudo com muito carinho. Este jantar é para agradecer por você ser o melhor pai do mundo, e também é para você conhecer mais sobre a mamãe através das coisas que ela amava fazer. Vamos ter uma noite especial só nossa. Não fique triste, fique feliz, porque a mamãe está junto com a gente. Com todo amor do mundo, Sofia." Pedro leu e releu a carta várias vezes, cada palavra tocando seu coração de uma forma profunda. No sábado, ele vestiu o único terno que possuía, o mesmo que havia usado no casamento com Maria, e às 7 em ponto estava pronto. Sofia apareceu na porta do quarto dele vestindo um vestido que ele não reconhecia, e então percebeu. Era um dos vestidos de Maria, ajustado para o tamanho dela por Dona Benedita. "A mamãe usou este vestido no aniversário de namoro de vocês", Sofia explicou, girando para mostrar. "Tem uma foto no álbum. A Dona Benedita me ajudou a deixar do meu tamanho." Pedro teve que se apoiar no batente da porta, emocionado demais para falar. Sofia segurou a mão dele e o conduziu até a sala de jantar. O que ele viu o deixou sem fôlego. A mesa estava posta com a toalha de renda que havia pertencido à avó de Maria, os pratos especiais que eles só usavam em ocasiões importantes. Velas acesas criando uma atmosfera acolhedora. Mas o que realmente chamou a atenção foi o centro da mesa, o caderno de receitas aberto, cercado por fotos de Maria em diferentes momentos da vida. "Eu pedi para a Dona Benedita me ajudar a fazer o jantar favorito da mamãe", Sofia explicou, puxando a cadeira para o pai sentar. "Vou servir cada prato e contar a história que está escrita no caderno." E assim ela fez. O primeiro prato foi uma salada César, e enquanto Pedro comia, Sofia leu a anotação de Maria. "Aprendi a fazer esta salada em um restaurante onde trabalhei aos 18 anos. O chefe era italiano e dizia que a comida deve alimentar não só o corpo, mas também a alma. Cada vez que faço esta salada, lembro daquela lição." O segundo prato foi um risoto de funghi, e a história de Maria dizia:
Esta receita me lembra da viagem que fizemos para a Itália, nossa lua de mel. Pedro e eu comemos este risoto em uma pequena trattoria em Roma, e eu fiz o chefe me ensinar. Prometi a mim mesma que faria este prato em casa para lembrar dos dias mais felizes da minha vida. Pedro comia devagar, saboreando não apenas a comida, mas as memórias que cada prato trazia. Sofia havia caprichado. O risoto estava cremoso, temperado perfeitamente e com certeza Dona Benedita havia ajudado bastante. Mas ele podia ver o esforço e dedicação da filha em cada detalhe. Como você conseguiu fazer tudo isso? Ele perguntou maravilhado. A Dona Benedita me ensinou, Sofia respondeu orgulhosa. A gente praticou a semana toda. Eu queria que ficasse perfeito para você. O prato principal foi o filé ao molho madeira, acompanhado de batatas rústicas e legumes assados. Maria havia escrito: este é o prato preferido do Pedro. Toda vez que ele está triste ou cansado, eu faço este jantar. A comida tem esse poder mágico de confortar, de mostrar amor sem precisar de palavras. Quando nossa filha crescer, espero que ela entenda que cozinhar para quem amamos é um dos gestos mais bonitos de amor. Pedro teve que parar de comer, as lágrimas impedindo que continuasse. Sofia se levantou e abraçou o pai, deixando que ele chorasse livremente. A mamãe estava certa, ela sussurrou. Comida é amor. E hoje eu estou mostrando o quanto eu te amo, papai. Depois que ele se acalmou, Sofia serviu a sobremesa, pudim de leite, a especialidade de Maria. A anotação no caderno dizia: minha avó me ensinou esta receita quando eu tinha a idade da Sofia. Ela dizia que os segredos de família se passam de geração em geração, não apenas através de palavras, mas através de gestos, tradições e receitas. Um dia quero ensinar minha filha a fazer este pudim, e ela ensinará a filha dela, e assim por diante. Assim uma parte de mim estará sempre viva. E vai estar, Sofia disse, olhando para o pai. Porque eu vou ensinar para meus filhos, e eles vão ensinar para os filhos deles. A mamãe vai estar sempre com a gente. Eles comeram a sobremesa em um silêncio confortável, cada um perdido em seus próprios pensamentos, mas unidos por um amor que transcendia o tempo e a ausência física. Quando terminaram, Sofia trouxe uma última surpresa, uma caixa embrulhada em papel colorido. Pedro abriu e encontrou dentro um álbum de fotos novo feito à mão. Na capa estava escrito: nossa jornada culinária, Sofia e papai continuando o legado da mamãe. Dentro, havia fotos que Dona Benedita havia tirado secretamente durante as últimas semanas. Sofia e Pedro cozinhando juntos, fazendo panquecas, rindo cobertos de farinha, provando a comida com expressões cômicas. Entre as fotos, Sofia havia colado receitas do caderno de Maria junto com anotações dela mesma. Para que a gente nunca esqueça que a mamãe está com a gente, Sofia explicou. E para que a gente sempre lembre deste tempo juntos, aprendendo e crescendo. Pedro não conseguia parar de chorar, mas eram lágrimas diferentes agora. Não eram mais lágrimas de dor pura, mas uma mistura de tristeza pela perda, gratidão pelo presente e esperança pelo futuro. A notícia do jantar especial de Sofia se espalhou rapidamente pela vizinhança. Dona Benedita, orgulhosa como uma avó, não conseguiu guardar segredo e contou para algumas amigas no grupo de tricô. Logo várias pessoas da comunidade começaram a parabenizar Pedro pela filha maravilhosa que tinha, e ele não poderia estar mais orgulhoso. Mas a verdadeira transformação ainda estava por vir. Na escola, durante uma aula sobre tradições familiares, a professora pediu que cada aluno compartilhasse algo especial de suas famílias. Quando chegou a vez de Sofia, ela se levantou, um pouco nervosa, mas decidida. Minha mãe faleceu quando eu era pequena, ela começou, e a sala ficou em silêncio respeitoso. Mas ela deixou algo muito especial, um caderno de receitas. Não é só um livro de comida. Cada receita tem uma história, uma memória, um pedaço do coração dela. Sofia então contou sobre o que havia ouvido o pai dizer, sobre como isso a havia motivado a aprender a cozinhar, sobre o jantar especial que havia preparado. Suas palavras eram simples, mas carregadas de uma emoção genuína que tocou a todos na sala. Eu descobri que a gente não precisa estar vivo para continuar amando alguém, ela concluiu. Minha mãe me ama através das receitas que deixou, das histórias que meu pai conta e do legado que ela criou. E eu posso amar ela de volta fazendo essas receitas, mantendo viva a memória dela, e sendo uma boa filha para o meu pai. Quando Sofia terminou, havia mais de um adulto chorando na sala, incluindo a professora. Uma das colegas, uma menina chamada Laura que recentemente havia perdido o avô, levantou a mão timidamente. Sofia, você acha que eu poderia fazer algo parecido? Meu avô adorava fazer pipas. Será que eu poderia aprender a fazer pipas para lembrar dele? Os olhos de Sofia brilharam. Claro!
A gente pode honrar as pessoas que amamos de muitas formas diferentes. O importante é fazer com amor. Aquela conversa plantou uma semente. A professora, impressionada com a maturidade e a sabedoria da pequena Sofia, teve uma ideia. Ela propôs ao diretor da escola um projeto especial. Cada aluno que tivesse perdido alguém querido poderia fazer uma apresentação sobre como mantinha viva a memória dessa pessoa, e todos aprenderiam juntos sobre luto, amor e continuidade. O projeto foi chamado de Legados de Amor, e Sofia foi convidada a ser a primeira a apresentar. Com a permissão de Pedro, ela levou o caderno de receitas de Maria para a escola, guardado com muito cuidado em uma pasta especial, e junto com o pai e Dona Benedita, fez uma apresentação emocionante. Pedro falou sobre como era difícil seguir em frente após perder a esposa, sobre a culpa que sentia por não ser suficiente, sobre como a iniciativa da filha havia mudado sua perspectiva. Dona Benedita compartilhou memórias de Maria, pintando um retrato vívido de uma mulher amorosa, dedicada e cheia de vida. E Sofia mostrou o álbum que havia feito, as fotos dela e do pai cozinhando, os pratos que haviam preparado juntos. A apresentação deixou a escola inteira emocionada. Muitos pais que também lidavam com perdas e dificuldades se sentiram inspirados. Uma mãe se aproximou de Pedro depois e disse: "Obrigada por compartilhar sua história. Eu perdi minha mãe no ano passado e não sabia como falar sobre isso com meus filhos. Agora eu sei." Mas o impacto foi ainda mais longe. O jornalista local, pai de um aluno da escola, ouviu falar da história e pediu permissão para escrever uma matéria. Pedro inicialmente hesitou. Ele era um homem privado e não buscava atenção, mas Sofia o convenceu. "Papai, se a nossa história pode ajudar outras pessoas, a gente deveria compartilhar." A mamãe era generosa. Ela ia querer que a gente ajudasse os outros. A matéria foi publicada na seção de variedades do jornal local com o título: "Menina de 7 anos honra a memória da mãe através da culinária e ensina lição de amor ao pai." A história tocou muitos corações. O jornal recebeu dezenas de cartas e e-mails de pessoas compartilhando suas próprias experiências com perda e legado. Uma carta em particular chamou a atenção de Pedro. Era de uma viúva de 65 anos chamada Carmen que escreveu: "Perdi meu marido há 10 anos e desde então tenho vivido no piloto automático. Sua filha, com apenas 7 anos, me ensinou algo que eu deveria ter aprendido há muito tempo, que honrar quem amamos não é ficar preso ao passado, mas trazer o melhor deles para o presente. Comecei a tocar violão novamente, era algo que meu marido e eu fazíamos juntos. Obrigada, Sofia e Pedro, por me ajudarem a viver de novo." Pedro leu essa carta para Sofia, e ela sorriu, satisfeita. "Viu, pai? A gente está ajudando as pessoas." A mamãe ficaria orgulhosa. E ele não tinha dúvidas de que Maria estaria, sim, imensamente orgulhosa. Nos meses seguintes, algo inesperado aconteceu. Pessoas começaram a procurar Dona Benedita pedindo para aprender a cozinhar, especialmente aquelas que estavam passando por perdas e queriam encontrar uma forma de conexão com seus entes queridos. A vizinha, um pouco sobrecarregada mas emocionada com o interesse, teve uma ideia: que tal transformar isso em algo oficial? Com o apoio de Pedro e de Sofia, Dona Benedita criou um pequeno curso comunitário chamado Cozinhando Memórias. Toda semana, um grupo de pessoas se reunia na igreja local, que cedeu o espaço gentilmente para aprender a cozinhar, mas mais importante, para compartilhar histórias, processar luto e celebrar a vida. Sofia se tornou uma espécie de mascote do projeto. Embora não desse aulas, ela ainda estava aprendendo, sua história inspirava os participantes. E Pedro, que nunca imaginou que um dia estaria em um lugar assim, encontrou conforto em compartilhar sua jornada com outros que entendiam sua dor. Um ano após o jantar especial, Sofia fez 9 anos. Pedro perguntou o que ela queria de aniversário, esperando ouvir o nome de algum brinquedo ou jogo. Mas a resposta da filha o surpreendeu, como sempre. "Eu quero ter uma festa diferente", ela disse. "Quero que seja um cookie party, uma festa onde a gente cozinha junto com os convidados. E quero usar as receitas da mamãe." Pedro achou a ideia maravilhosa. Eles planejaram tudo cuidadosamente. Convidariam os colegas de classe de Sofia, algumas famílias do projeto Cozinhando Memórias, e claro, Dona Benedita. Cada convidado receberia um pequeno caderno de receitas, cópias artesanais do original de Maria, feitas com amor por Sofia e Pedro, e durante a festa, todos cozinhariam juntos. O dia da festa chegou. A casa de Pedro havia sido transformada em uma grande cozinha interativa. Havia estações de preparo por toda parte, cada uma com uma receita diferente: biscoitos de chocolate, mini pizzas, cupcakes decorados. E o famoso pudim de leite de Maria.
Mas antes de começarem a cozinhar, Sofia fez um pedido especial. Ela reuniu todos na sala e pediu que sentassem em círculo. No centro, ela colocou o caderno original de receitas de Maria, junto com uma foto grande da mãe, onde ela sorria radiante, cheia de vida. Antes de começarmos a festa, Sofia começou, sua voz firme apesar da emoção. Eu queria contar para vocês sobre a minha mãe. Muitos de vocês não conheceram ela, mas ela está aqui hoje, de um jeito especial. Sofia então contou a história completa, sobre como ouviu o pai falando, sobre o caderno de receitas, sobre aprender a cozinhar, sobre o jantar especial. Sobre como tudo isso mudou não apenas ela e o pai, mas toda uma comunidade. Minha mãe me ensinou, ela continuou, que amor é algo que a gente pratica todo dia. Não é só um sentimento, é uma ação. E cozinhar pode ser uma forma de mostrar amor, de criar memórias, de unir as pessoas. Então Sofia fez algo que surpreendeu a todos. Ela pegou o caderno original de Maria e começou a folheá-lo, mostrando as páginas escritas à mão, as manchas de ingredientes que marcavam receitas especialmente amadas, as anotações pessoais que tornavam cada página única. Este caderno é meu tesouro mais precioso, ela disse. E hoje, no meu aniversário, eu quero começar uma nova tradição. Toda pessoa que está aqui vai adicionar uma receita neste caderno. Pode ser uma receita da sua família, pode ser algo que você inventou, pode ser qualquer coisa. Mas escreva também uma história, uma memória boa associada a essa comida. A ideia era linda e emocionante. Um por um, os convidados se comprometeram a enviar suas receitas e histórias para serem adicionadas ao caderno. O que havia começado como um legado de Maria se expandiria para incluir o legado de muitas outras pessoas, todas unidas pelo amor e pela comida. Durante a festa, enquanto todos cozinhavam, riam e criavam memórias juntos, Pedro observava tudo de um canto, com lágrimas de gratidão nos olhos. Seu celular tocou. Era seu irmão Marcos, ligando para dar parabéns a Sofia. Como você está? Marcos perguntou, e na voz dele havia uma preocupação genuína. Você se lembra daquela conversa que tivemos há um ano? Pedro respondeu. Quando eu disse que não era suficiente, que não sabia como ser pai e mãe ao mesmo tempo. Lembro. Eu estava preocupado com você. Bem, eu estava errado. Eu não preciso ser pai e mãe. Eu só preciso ser eu mesmo, dar o meu melhor e estar presente. Sofia me ensinou isso. Essa criança incrível de 9 anos me ensinou mais sobre amor, perda e continuidade do que qualquer terapia ou livro de autoajuda poderia ensinar. Ela é especial mesmo, Marcos concordou. A Maria ficaria orgulhosa. Ela ficaria, Pedro concordou, olhando para a filha que ria enquanto ajudava um amigo a decorar cupcakes. Porque Sofia herdou o melhor da Maria, seu coração generoso, sua capacidade de amar incondicionalmente. Sua habilidade de transformar momentos simples em algo extraordinário. A festa foi um sucesso absoluto. No final, cada criança levou para casa um pequeno kit, o caderno de receitas com as receitas de Maria, um avental com o nome do projeto, Cozinhando Memórias bordado, e uma carta de Sofia agradecendo pela presença e convidando todos a continuarem cozinhando e criando memórias. Mas a surpresa final da noite veio quando Dona Benedita pediu a palavra. A idosa que havia sido tão fundamental em toda essa jornada tinha lágrimas nos olhos. Sofia, Pedro, ela começou, vocês transformaram minha vida. Depois que perdi meu marido há 15 anos, eu pensei que nunca mais teria propósito. Mas vocês me deram um presente. Vocês me deixaram ser parte desta família linda, me deixaram ajudar a manter viva a memória de uma amiga querida. E me deram a chance de fazer diferença na vida de tantas pessoas através do nosso projeto. Ela então revelou sua surpresa. Havia escrito um livro. Não um livro comum, mas uma coletânea de histórias e receitas de todas as pessoas que haviam passado pelo projeto Cozinhando Memórias. O livro se chamaria Legados de Amor, Receitas que Alimentam o Coração, e seria dedicado a Maria e a todas as pessoas que, como ela, deixaram um legado de amor através da comida. E todos os lucros, Dona Benedita anunciou, serão doados para famílias que perderam entes queridos e precisam de apoio, seja emocional ou financeiro. A sala explodiu em aplausos. Sofia correu para abraçar Dona Benedita, e logo Pedro se juntou ao abraço. Os três ficaram ali, unidos em um abraço que simbolizava família, não de sangue necessariamente, mas de escolha, de amor, de propósito compartilhado. Nos meses seguintes ao aniversário de Sofia, muitas coisas aconteceram. O livro de Dona Benedita foi publicado por uma pequena editora local e, embora não se tornasse um best-seller nacional, vendeu surpreendentemente bem na região.
Mais importante, a mensagem do livro tocou corações e inspirou outras comunidades a criarem seus próprios grupos de apoio centrados em comida e memória. Sofia continuou crescendo, e com ela crescia também sua habilidade na cozinha. Aos 10 anos, ela já conseguia fazer sozinha quase todas as receitas do caderno da mãe. Mas o mais especial era que ela não apenas reproduzia as receitas, ela as entendia, sentia a história por trás de cada uma, e adicionava seu próprio toque especial. O caderno de Maria havia se expandido significativamente. Além das receitas originais, agora continha contribuições de dezenas de pessoas. A receita de bolo de fubá da avó de Laura, a colega de classe que havia perdido o avô. O ensopado tradicional da família de Dona Benedita, o cura especial que a professora de Sofia aprenderá durante uma viagem à Índia, e muitas outras. Cada receita vinha acompanhada de uma história, tornando o caderno não apenas um guia culinário, mas um verdadeiro arquivo de memórias e afeto. Pedro também havia mudado profundamente. O homem que um dia achava que não era suficiente para a filha agora se via como parte de algo maior. Ele começou a participar ativamente do projeto, cozinhando memórias, não apenas como pai de Sofia, mas como alguém que tinha sua própria história para contar e lições para compartilhar. Um dia, Pedro tomou uma decisão importante. Ele pediu uma reunião na empresa onde trabalhava e negociou uma redução de horas. Ganharia menos, claro, mas teria mais tempo com Sofia, mais tempo para cozinhar, mais tempo para viver. A vida havia lhe ensinado, através da perda e da reconstrução, que tempo é o recurso mais precioso que temos. Mas a verdadeira prova de quanto todos haviam crescido veio 2 anos depois do jantar especial original. Sofia tinha agora 9 anos, e a data de morte de Maria estava se aproximando. Seria 5 anos desde o acidente. Tradicionalmente, esse dia sempre havia sido difícil para Pedro. Ele ficava fechado, triste, revivendo a perda. Mas desta vez, Sofia tinha outros planos. Pai, ela disse algumas semanas antes da data, eu estava pensando. E se ao invés de ficarmos tristes naquele dia, a gente fizesse uma celebração da vida da mamãe? Pedro a olhou surpreso. O que você tem em mente? Eu quero fazer um jantar comunitário. Convidar todo mundo que foi tocado pela história da mamãe. Todo mundo do projeto, nossos amigos, nossa família. Quero que a gente cozinhe todas as receitas favoritas da mamãe e celebre o amor que ela trouxe ao mundo. Porque é disso que a gente deveria se lembrar, não é? Do amor, não só da perda. A sabedoria daquela criança de 9 anos novamente deixou Pedro sem palavras. Ele concordou, e juntos começaram a planejar o evento. O jantar de celebração da vida de Maria foi anunciado na comunidade, e a resposta foi avassaladora. Mais de 50 pessoas confirmaram presença. A igreja local ofereceu seu salão de eventos, e várias pessoas se voluntariaram para ajudar com a preparação. No dia do evento, o salão da igreja foi transformado. Havia mesas longas cobertas com toalhas coloridas, velas criando um ambiente acolhedor, e no centro de cada mesa, uma foto de Maria em diferentes momentos de sua vida. Maria criança, Maria adolescente, Maria noiva, Maria mãe. Mas eram fotos de celebração, não de luto. Ela sorria em todas elas, capturando a essência da mulher vibrante que havia sido. Sofia, com a ajuda de Dona Benedita e de várias outras pessoas do projeto, havia passado o dia inteiro cozinhando. Eles prepararam 12 pratos diferentes, todos do caderno de receitas de Maria. A mesa de buffet estava repleta. O risoto de fungo, o filé ao molho madeira, as panquecas, servidas como aperitivo, numa reinvenção criativa, a salada César, o pudim de leite e muitos outros. Quando todos estavam reunidos, Sofia pediu silêncio. Ela estava em pé em uma pequena plataforma, parecendo tão pequena mas tão forte ao mesmo tempo. Obrigada a todos por virem, ela começou. Hoje faz 5 anos que minha mãe partiu. Durante muito tempo este dia foi só sobre tristeza. Mas este ano, eu e meu pai decidimos que deveria ser diferente. Porque minha mãe não ia querer que ficássemos tristes para sempre. Ela ia querer que celebrássemos, que cozinhássemos, que amássemos. Sofia então fez algo inesperado. Ela começou a tocar uma música no violão, ela havia aprendido a tocar especialmente para esta ocasião. A música era um Unchained Melody, a favorita de Maria. Enquanto ela tocava, Pedro cantava, sua voz embargada de emoção, mas firme na intenção de honrar a esposa. Não havia um olho seco no salão. Mas não eram apenas lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de beleza, de gratidão, de conexão. Quando a música terminou, Sofia falou novamente. Minha mãe me deixou muitas coisas. Seus olhos castanhos, seu amor por música, seu talento na cozinha. Mas a coisa mais importante que ela me deixou foi uma lição. Amor não termina com a morte. Amor se transforma, se adapta, encontra novos caminhos.
E hoje, todos vocês são prova disso. Então começou o jantar. As pessoas comeram, conversaram, riram, choraram e compartilharam histórias. Muitos contaram suas próprias experiências com perda e como o projeto Cozinhando Memórias, ou a história de Sofia os havia ajudado. Outros falaram sobre como começaram suas próprias tradições para honrar entes queridos. O jantar de celebração foi um marco, não apenas na vida de Sofia e Pedro, mas para toda a comunidade. Algo havia mudado fundamentalmente, a forma como as pessoas olhavam para o luto, para a memória, para o amor que continua além da morte. Nos anos seguintes, Sofia cresceu e amadureceu, mas nunca abandonou o legado de Maria. Quando entrou na adolescência, ela começou a escrever um blog chamado Receitas e Recordações, onde compartilhava não apenas receitas, mas histórias sobre perda, amor e continuidade. O blog ganhou seguidores não apenas localmente, mas de todo o país e até de outros países. Aos 15 anos, Sofia foi convidada para dar uma palestra TEDx sobre como transformar perda em legado. Ela contou sua história da menina de 7 anos que ouviu o pai chorando até a adolescente que havia transformado um caderno de receitas em um movimento de amor e cura. A palestra foi vista por milhões de pessoas online e inspirou inúmeras iniciativas similares em diferentes partes do mundo. Pedro, por sua vez, nunca se casou novamente. Não porque não conseguisse seguir em frente, mas porque escolheu não. Ele teve alguns relacionamentos ao longo dos anos, mas nenhum evoluiu para casamento. E ele estava em paz com isso. Maria havia sido o amor de sua vida, mas ele aprendeu que isso não significava que sua vida tinha que acabar com ela. Ele tinha sua filha, tinha seu propósito, tinha amor em abundância, apenas de uma forma diferente da que havia planejado. Dona Benedita continuou sendo parte integral da família. Ela envelheceu graciosamente, sempre presente nos momentos importantes de Sofia, sempre compartilhando sabedoria e carinho. Quando Sofia completou 18 anos e foi aceita na faculdade de nutrição, uma escolha de carreira que surpreendeu a poucos, foi Dona Benedita quem a ajudou a fazer as malas, chorando de orgulho. No dia em que Sofia partiu para a faculdade, Pedro sentiu a ausência física da filha com força. A casa parecia grande demais, silenciosa demais. Ele foi até o quarto dela e lá encontrou algo deixado para ele, uma cópia atualizada do caderno de receitas de Maria, agora com centenas de páginas, incluindo todas as contribuições ao longo dos anos. Na primeira página, Sofia havia escrito uma carta. Querido papai, eu sei que você está triste com minha partida. Mas lembre-se, assim como a mamãe não nos deixou de verdade, eu também não estou indo embora. Estou apenas expandindo nosso legado de amor para o mundo. Este caderno começou com a mamãe, foi continuado por nós, e agora eu vou levá-lo adiante. Vou estudar nutrição não apenas para entender a ciência da comida, mas para entender melhor como a comida pode curar, conectar e celebrar. Você foi o melhor pai que eu poderia ter. Nunca duvide disso. Você me ensinou que força não é nunca chorar, é chorar e mesmo assim continuar. Você me ensinou que amor é uma ação, não apenas um sentimento. Você me ensinou que honrar quem amamos é trazer o melhor deles para o presente. E acima de tudo, você me ensinou que nossa família pode ser pequena, mas é completa. Porque família não é apenas quem compartilha sangue, é quem compartilha amor, memórias e legado. Obrigada por tudo. Eu te amo mais do que todas as receitas do mundo. Com amor eterno, Sofia. PS. Toda semana eu vou cozinhar algo do caderno da mamãe e mandar foto para você. E você tem que fazer o mesmo. Combinado? Pedro leu a carta várias vezes, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sua pequena menina, que ouvirá ele chorando há tantos anos, havia se tornado uma mulher incrível, prestes a mudar o mundo. Naquela noite ele cozinhou o risoto de funghi, a receita que lembrava a lua de mel com Maria, e tirou uma foto para enviar para Sofia. A resposta dela veio quase imediatamente. Uma foto dela fazendo panquecas no dormitório da faculdade, com a legenda Tradição Mantida. Te amo, pai. Os anos continuaram passando. Sofia se formou com honras em nutrição e abriu uma ONG chamada Legado de Amor, dedicada a ensinar culinária para comunidades carentes, especialmente para crianças e adolescentes que haviam perdido pais ou responsáveis. O projeto original de Dona Benedita se expandiu para várias cidades, sempre mantendo a essência: comida como forma de conexão, cura e celebração. Quando Sofia fez 25 anos, ela recebeu um Prêmio Nacional de Impacto Social. Na cerimônia de premiação, ela dedicou tudo a 3 pessoas: a mãe que mal conheceu mas que deixou um legado poderoso, ao pai que transformou perda em força e amor, e a Dona Benedita, que foi a ponte entre passado e presente.
Mas talvez o momento mais emocionante tenha vindo anos depois, quando Sofia teve sua própria filha. Ela a chamou de Maria Benedita, homenageando as duas mulheres que haviam moldado sua vida de forma tão profunda. No dia em que trouxe a bebê para casa, ela e Pedro fizeram panquecas juntos, a primeira receita que haviam cozinhado juntos anos atrás. E enquanto cozinhavam, Pedro contou para a netinha sobre a bisavó que ela nunca conheceria, mas cujo amor ainda alimentava aquela família. E um dia ele disse, segurando a pequena Maria Benedita nos braços, sua mãe vai te ensinar todas essas receitas. E você vai aprender não apenas a cozinhar, mas a amar, a lembrar, a honrar. Porque este caderno de receitas não é apenas sobre comida, é sobre as gerações de amor que nos conectam. Sofia observava o pai com a filha e seu coração estava pleno. Tinha sido uma jornada longa desde aquele dia em que aos 7 anos ouvirá o pai chorando. Mas cada passo daquela jornada havia valido a pena. Naquela noite, quando todos já dormiam, Sofia abriu o velho caderno de receitas de Maria, agora tão expandido que precisava de várias pastas para conter todas as páginas. Na última página em branco, ela escreveu: Para Maria Benedita, minha filha amada, este caderno chegou até você através de gerações de amor. Sua bisavó Maria começou, eu e seu avô continuamos, e agora é sua vez de adicionar suas próprias receitas e histórias. Quando você for grande o suficiente para entender, saberá que este não é apenas um livro de receitas. É um mapa de amor, um registro de memórias, uma prova de que o amor verdadeiro nunca morre, apenas se transforma e se expande. Sua bisavó Maria nos ensinou que comida é amor. Seu avô Pedro me ensinou que força vem de ser vulnerável. Dona Benedita me ensinou que família é quem escolhemos amar. E agora eu te ensino. Legados não são sobre o que deixamos quando partimos, mas sobre como vivemos e amamos enquanto estamos aqui. Cozinhe com amor, viva com propósito, ame sem medo. E lembre-se, nós nunca estamos realmente sozinhos. Estamos sempre conectados por fios invisíveis de amor que atravessam tempo e espaço. Com todo o amor do mundo, Mamãe Sofia. PS. A primeira receita que vou te ensinar serão as panquecas da vovó Maria. Porque algumas tradições merecem continuar para sempre. E assim o legado continuava. Uma menina que ouviu o pai falar da mãe e decidiu transformar dor em amor, perda em legado, ausência em presença. Uma história que começou com lágrimas mas que se transformou em algo muito maior. Uma celebração do poder transformador do amor, da comida feita com carinho, e da família escolhida com o coração. O caderno de receitas de Maria havia se tornado muito mais do que sua criadora jamais poderia imaginar. Era agora um símbolo de esperança para todos que enfrentam perda, uma prova de que o amor verdadeiro encontra maneiras de persistir, e um lembrete de que legados não são construídos em grandes gestos, mas em pequenos atos de amor repetidos consistentemente ao longo do tempo. E em algum lugar, Sofia gostava de acreditar, Maria sorria. Porque sua maior receita, a receita de amor incondicional e legado duradouro, havia dado certo além de qualquer expectativa.